Então eu não vou esperar o meu colega amigo ser diretor da minha escola para que eu possa aí render mais, né? Aumentar a minha produtividade como professor, melhorar o meu rendimento, a minha eficiência, a minha eficácia, a minha vontade. Então isso não depende do meu aliado político no poder. Essa é uma tarefa imparcial que está ligada ao profissional de educação de verdade. Ele atua independente de quem esteja no poder, a não ser que ele esteja sofrendo perseguição, assédio moral, intimidação, boicote e tudo mais. Aí ele tem que se manifestar, se isso estiver acontecendo com ele. Mas se não, logicamente ele tem que continuar com a mesma motivação de sempre, porque a gestão escolar ela não vai render, ela não vai obter êxito se não houver a participação da maioria, né? Porque nós sabemos que a participação de todas as pessoas é realmente muito difícil. Mas se uma maioria significativa participar junto com a gestão, independente de quem esteja no poder, independente da corrente política que esteja no poder, essa escola tende a melhorar. E do mesmo modo, aqueles que reclamam demais, vamos dizer assim, tanto da escola quanto vamos dizer da gestão, quando ele está fora da gestão, eu queria dizer o seguinte: ele deveria imaginar que se ele estivesse na direção da escola, ele iria enfrentar uma série de circunstâncias, situação que ele está criticando agora, certo? Antes de eu participar da gestão, eu realmente criticava a instituição no sentido de apontar ali problemas e recomendar soluções para aqueles problemas. Hoje eu estou na gestão e não deixo de criticar e de cortar, inclusive na carne, né, aqueles problemas que nós percebemos. Eu acho que isso aí faz parte, é uma prática permanente do educador, essa forma, essa visão, que ela não é destrutiva, mas pelo contrário, ela contribui sim. Então nós precisamos eliminar essa demagogia, e nós temos que colocar em prática aqueles anseios, né, e nossas visões. E nós não precisamos estar na gestão para ser um educador atuante, um educador militante não no sentido da concepção esquerdista do mundo, militante no sentido de colocar a mão na massa, né? Eu faço essa observação aqui. Então, o discurso ele não basta. Tem uma hora que você tem que trabalhar, você tem que transformar o seu setor, você precisa gerar resultados, e tem pessoas que dependem de você naquela unidade que você trabalha. Então você precisa pôr a mão na massa, certo? Bom, nós temos que ter o cuidado, e hoje isso é muito comum, que eu vou falar aqui agora, de defender a prática do corporativismo dentro da escola. Corporativismo é quando um grupo de pessoas se reúnem, andam juntos, militam constantemente e, em atividade comum, militam contra determinados tipos de práticas, tanto da gestão quanto das outras partes da unidade da escola. O corporativismo ele é ruim porque ele cria time dentro da escola. Então o meu time é esse aqui e o do fulano é o de lá, né? E o corporativismo ele destrói a prática escolar
ele as pessoas que estão dentro dessa concepção agem em conluio a fim de dificultar, né, a fim de emperrar o trabalho escolar. É possível a gente perceber que nesse caso essas pessoas não estão se importando muito com a educação, e sim com seus interesses futuros dentro da instituição. Então o corporativismo é uma prática que nós devemos rejeitar, e qualquer sinal de que ela esteja surgindo, nós precisamos urgentemente apontar para ela e não deixar que isso aconteça. Cada um é cada um, né? O corporativismo, aliás, ele decepciona muita gente, porque antes da gestão, antes de você estar no poder, vamos dizer assim, da escola, falando da escola, no Brasil todo, você se reúne com um grupo, com a ideia de uma proposta, de proposições para melhorar a vida da escola, e depois que alguém alcança o poder lá, que foi apoiado por aquele grupo, essa pessoa muda inteiramente o seu perfil, a sua postura e a sua visão, né? Porque ela passa, na verdade, a sofrer uma série de influências aí de poder, de instâncias de poder, e que acaba que ela abandona aquela base política, nesse caso corporativista, que se uniu para lutar por uma gestão melhor. Então, eu nunca mais vou fazer isso. Eu já fiz, inclusive, e me decepcionei. Então, eu acho que é o seguinte: nós temos que pensar sempre de que a gestão da escola, ela poderá ser exercida primeiro por qualquer servidor, nesse caso professor, ou até mesmo técnico, se for o caso, que esteja preparado academicamente, que esteja preparado do ponto de vista institucional, que seja uma pessoa capaz de realizar e de enfrentar as dificuldades da instituição. O que nós temos visto é que a comunidade pensa sempre numa pessoa que se relacione bem com todo mundo, né? Esse seria um primeiro princípio, e que a pessoa é uma pessoa moderada, né? Que se relaciona bem com todos, que dialoga com todos. Quer dizer, esse sujeito não tem inimigo. Então, para ser diretor de uma escola, o sujeito não pode ter inimigo, né? Ele não pode ter adversários. Ele tem que ser uma pessoa sempre moderada, quietinha. O comportamento dele é interessado, vamos dizer assim. Ele está pensando no futuro, quando ele se comporta bem com todo mundo, né? Ele não critica ninguém, ele não critica ninguém, quer dizer, as atividades educativas, né? A postura profissional no sentido da atribuição que cada um exerce. Qualquer um pode criticar essas coisas. Nós não podemos criticar o sujeito na sua vida pessoal e coisas desse tipo, mas as atribuições nós devemos estar sempre analisando e emitindo pareceres, né? Emitindo opinião sobre as atribuições de cada setor, coordenação, gestão ou função na escola, ou até mesmo aqueles que não estão em função alguma e que exercem uma prática e que pode sim ser passível de críticas. Então, o corporativismo, ele reúne pessoas, inclusive com o objetivo único de dificultar, né, resistir às ações que a situação estabelece, que a situação expõe no trabalho, no dia a dia.
E essas pessoas que são corporativistas fazem isso porque querem chegar ao poder. Então elas é uma união disfarçada, é uma farsa. Corporativismo é uma farsa, e depois cada um vai para cada lado. Você tem as intrigas, você tem ali o rachamento ideológico, e cada um vai para o seu lado. E quem tiver e ficar com os melhores postos e cargos, o resto se dane. Essa é a verdade. Então isso aconteceu, por exemplo, comigo agora na gestão, onde antes nós tínhamos uma base política, né? Tínhamos uma base, eu fazia parte de uma base política, não quer dizer que não tinha outra, tinham outras bases para eleger nosso atual diretor. Mas depois que o diretor foi eleito, essa base se separou, e a função dela só foi mesmo organizar e lutar pela eleição do atual diretor. Depois ela foi esquecida, não houve mais reuniões, as pessoas desvalorizaram o papel que cada um exerceu na pré-eleição, né? O papel e o esforço, o sacrifício, inclusive correndo risco de vida, que cada um exerceu na pré-eleição. E depois está tudo ok, é cada um com seu cargo e acabou a conversa. A realidade é essa. Então eu estou falando para vocês aí, servidores, que estão com a ideia de se juntar, se unir, eu quero dizer que, e com a ideia de estabelecer esse corporativismo, vocês vão se decepcionar se vocês alcançarem o poder. Vocês vão ver o que acontece depois. O próprio sujeito diretor eleito, recai sobre ele uma série de influências, uma série de interferências jurídicas, éticas, administrativas, políticas e tudo mais, de poder, que ele acaba esquecendo tudo aquilo que foi discutido na base. Inclusive ele acaba isolando alguns participantes da base, ele isola, não quer mais conversa. Seu papel foi contribuir para a minha eleição, agora você entrou conosco, você está num cargo, se você quiser aceite, se não você saia e acabou a conversa. É assim que acontece, certo? Então é mais um recado que eu queria deixar para aqueles colegas corporativistas que já começam a se reunir para tentar um projeto, escrever um projeto de poder e imaginar uma possível situação de domínio da unidade educacional. Bom, eu queria dizer também que, continuando a parte da gestão escolar, esse corporativismo atrapalha a gestão escolar, porque ele é um grupo que só age politicamente, porque ele entende que a educação é só política. Então ele age politicamente o tempo todo. Ele não aceita ficar no cargo, entra no cargo, depois ele sai, né? Então essa má vontade, esse boicote pessoal, esse boicote pessoal, vamos dizer assim, essa trama, essa resistência que ele tem, essa vaidade, essa coisa negativa dentro dele, acaba prejudicando não só ele como a gestão. Então o sujeito está insatisfeito.